houve um aumento nas internações por câncer de intestino no Brasil. Então vamos chamar ao vivo mais uma vez Patriota Júnior. Patriota, então, como identificar os sintomas desse tipo de câncer? Oi, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? É o terceiro tipo mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres, né? E sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o Dr. Jurandir Melo, que é coloproctologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A doença surge aonde? Bom dia aos ouvintes. O câncer coloretal é uma doença que ela surge na mucosa do intestino. Ela começa muitas vezes por irritação, é muito associada ao intestino preso por conta da demora que passam algumas substâncias ali irritando o intestino. Tem toda uma parte genética e ela vai começar na camada mais superficial da face interna do intestino, a mucosa. É uma doença que começa ali e a partir daí ela cresce e pode desenvolver para outros órgãos. Ô doutor, quais são os sintomas ou é uma doença silenciosa? Muitas vezes ela é silenciosa, mas ela tem alguns sintomas que são importantes a gente levar em consideração. O principal deles é o sangramento. Isso pode ser desde o sangue vivo, que sai nas fezes, até o sangue oculto, que você não percebe, passa aí por sangue escuro, diarreia com sangue. A presença de sangue nas fezes é um indicador muito forte. Além disso, pacientes que têm sensação de um peso no reto, isso pode ser um sintoma do câncer coloretal. Pacientes que têm um intestino que funciona normalmente todo dia e de repente esse intestino passa a ficar preso, tem essa alteração no hábito do intestino. É um sintoma importante. Anemia que você não consegue explicar qual é a causa, são sintomas muito importantes. E às vezes, infelizmente, ele é silencioso, a gente não percebe. Aí como é que funciona o tratamento para a doença? O tratamento do câncer de intestino, câncer coloretal, ele tem 3 pernas importantes. A quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. A radioterapia normalmente para aqueles tumores mais perto da saída, que eles ficam até cerca de 10 centímetros da margem anal, ali no ânus. Acima disso, normalmente, a gente opera primeiro e depois, dependendo do estágio, faz a quimioterapia para completar. Quando o tumor é abaixo dessa margem, a gente faz primeiro rádio e quimioterapia para reduzir o tumor e depois de um prazo de 30, 40 dias após o término desse tratamento, vai partir para fazer a cirurgia. Existem fatores de risco que aí aumentam aí, as chances de desenvolver a doença, doutor? O principal foi o que a gente já comentou, que é o intestino preso. Entre os fatores comportamentais é o mais importante. Tanto que é conhecido que a incidência de câncer coloretal na Europa é 4 vezes maior do que na África. Porque o africano com uma alimentação muito rica em raízes, em frutas, em vegetais, enquanto o europeu se alimenta muito de batata, massa. O europeu usualmente é constipado, tem o intestino preso. O africano normalmente não tem. Por isso a incidência é 4 vezes mais comum na África. Outros fatores de risco, sedentarismo, o cigarro é um fator importante e a genética. A genética ela é muito importante. Pessoas que têm irmãos, pais, avós com histórico de câncer coloretal são pacientes que têm que estar muito de olho em fazer a prevenção, fazer exames para poder prevenir isso. É uma faixa etária também que é mais propícia ou não, doutor? Normalmente, sempre foi dito que era um câncer normalmente a partir dos 50 anos, a partir da 6ª década de vida. Só que a gente vem observando nos últimos anos uma frequência cada vez maior em pacientes mais novos. Está se tornando um câncer mais precoce. Existem algumas síndromes nisso, como a síndrome de Lynch, síndrome Lynch-like, que são associadas a câncer em pessoas mais jovens, mas os próprios hábitos alimentares, sedentarismo, tabagismo, vem contribuindo com isso. Então, a gente já considera já a partir dos 45 anos, já é uma data importante para investigar, começar essa investigação, esse rastreio que a gente chama, e em alguns casos, pacientes com histórico familiar, pacientes com comorbidades, com tabagistas, pacientes que têm sintomas como sangramento, já a partir dos 40 a gente começa. A história familiar tem a única diferença aí, porque a gente considera aí 10 anos antes do início dos sintomas, do diagnóstico, quer dizer. Ou seja, por exemplo, digamos que o pai tenha diagnosticado um câncer de coloretal aos 45 anos. A gente reduz para 35, então todo descendente direto a partir dos 35 já vai ter indicação de fazer exame, fazer a colonoscopia. Prevenção é sempre importante, né, doutor? Porque
quanto mais cedo detectar a doença, né, maiores são as chances de sucesso, né? Exato, um câncer diagnosticado numa fase mais precoce, a chance do sucesso sobe muito. E tem um detalhe, o câncer coloretal, a gente tem um estágio bem definido antes do surgimento do câncer, que é o estágio de pólipos. Pólipos é quando a gente tem uns sinaizinhos, como se fossem umas bolinhas de carne penduradas dentro da mucosa do intestino, que podem ser detectados e retirados por colonoscopia. Então, nesses casos, a gente vai evitar que a pessoa venha desenvolver o câncer. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. Jurandir Melo, que é coloproctologista, né? Passando para a gente aí orientações importantes e reforçando, né, a prevenção aí do câncer coloretal nesse março azul marinho. Volto com vocês. Obrigada, Patriota, pelas informações. E a gente precisa falar, né, sobre esse